Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio, do capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 22. Direito dos sacerdotes levíticos. Os sacerdotes levíticos e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Alimentar-se-ão dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor, que é a sua parte. Não terão herança entre seus irmãos. O Senhor mesmo é a sua herança, como ele lhes disse. Este é o direito devido aos sacerdotes pelo povo, por aqueles que oferecem em sacrifício um boi ou uma ovelha. Darão ao sacerdote a espádua, as mandíbulas e o estômago. Dar-lhes-ás as primícias de seu trigo, de teu vinho e de teu óleo, e as primícias da lã de tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus escolheu dentre todas as tribos, ele e seus filhos, para estar diante do Senhor e oficiar perpetuamente em nome do Senhor. Quando um levita vier de uma cidade situada em qualquer ponto de Israel, dirigindo-se espontaneamente ao lugar escolhido pelo Senhor, para oficiar em nome do Senhor, seu Deus, como todos os seus irmãos levitas, que nesse tempo assistem diante do Senhor, receberá a mesma porção dos alimentos que os outros, independentemente do produto da venda de seu patrimônio. Adivinhação e profetismo. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, a adivinhação ou a invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. O Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir. Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando lhe disseste no dia da Assembleia: ó, não ouça eu mais a voz do Senhor meu Deus, nem torne a ver mais esse fogo ardente para que eu não morra. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Pôr-lhe-ei minhas palavras na boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Mas o que recusar ouvir o que ele disser de minha parte, pedir-lhe-ei contas disso. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu não lhe mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Se disseres a ti mesmo: como posso eu distinguir a palavra que não vem do Senhor? Quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente: não o temas. As cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado as nações cuja terra te dá, quando as tiveres despojado e te tiveres estabelecido em suas cidades e habitações, reservarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse o Senhor teu Deus te dá.
Farás estradas que conduzam a elas, e dividirás em 3 partes a terra que te dá o Senhor teu Deus, a fim de que todo homicida possa encontrar refúgio nessas cidades. Eis a regra a seguir para o homicida que ali se refugiar, procurando salvar sua vida. Se matou o seu próximo por inadvertência, sem ódio prévio, como por exemplo, se ele tiver ido à floresta com outro cortar lenha, e no momento de brandir o machado para bater a árvore, o ferro se tenha deslocado do cabo e ferido mortalmente o seu companheiro, este homem refugiar-se-á em uma dessas cidades para salvar sua vida. De outra forma, o vingador do sangue, no ardor de sua cólera, poderia perseguir o homicida e, se o caminho fosse muito longo, atingi-lo para dar-lhe o golpe mortal. Entretanto, este homem não merece a morte, pois que não tinha ódio da vítima. Eis porque te ordeno reservar 3 cidades. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado os teus limites, como jurou aos teus pais, e tiver dado toda a terra que lhes prometeu, contanto que ponhas fielmente em prática todos os mandamentos que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e andando todo o tempo em seus caminhos, juntarás a estas 3 cidades outras 3. Desse modo, não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, e não haverá sangue sobre ti. Mas, se um homem, tendo ódio do seu próximo, armar-lhe ciladas, levantar-se contra ele e feri-lo mortalmente, indo em seguida refugiar-se numa dessas cidades, os anciãos de sua cidade mandarão tirá-lo do lugar de seu refúgio e o entregarão nas mãos do vingador do sangue, para ser morto. Não terás compaixão dele. Deves tirar de Israel o sangue inocente para seres feliz. Os limites. Não removerás os marcos de teu vizinho, que teus predecessores fixaram na herança que te couber na terra, cuja posse te há de dar o Senhor teu Deus. Testemunha. Não será admitida contra um homem somente uma testemunha, qualquer que seja o crime, falta ou delito. Só se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se apresentar uma testemunha falsa contra um homem, acusando-o de uma má ação, ambos os condenadores comparecerão diante do Senhor, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias. Depois de uma cuidadosa investigação feita pelos juízes, se verificar que se trata de um falso testemunho e que a testemunha fez contra o seu irmão uma falsa deposição, vós o tratareis como premeditara tratar o seu irmão. Assim, tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ao sabê-lo, tenham medo e não ousem mais cometer semelhante falta no meio de ti. Não terás compaixão, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Leis acerca da guerra. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo. Quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará para falar ao povo. Ouve, Israel, lhe dirá ele, ides hoje combater contra os vossos inimigos, que vossa coragem não desfaleça. Não temais, nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar por eles, porque o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Os oficiais dirão em seguida ao povo: há alguém entre vós que tenha edificado uma casa e não a tenha ainda inaugurado? Que esse volte para sua casa. Não suceda que morra no combate e um outro venha a habitar primeiro do que ele em sua casa.
Há alguém entre vós que tenha plantado uma vinha e não tenha ainda desfrutado dela? Que esse volte para sua casa. Não suceda que pereça no combate e outro venha a colher os primeiros frutos. Há alguém que tenha desposado uma mulher e não a tenha ainda recebido? Que esse volte para sua casa. Não suceda que morra no combate e outro a despose. Os oficiais dirão ainda ao povo: há alguém medroso e de coração tímido? Que esse volte para sua casa. Não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça como o seu. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao povo, serão colocados os chefes das tropas à testa do povo. Quando te aproximares para combater uma cidade, oferecer-lhe-ás primeiramente a paz. Se ela concordar e te abrir suas portas, toda a população te pagará tributo e te servirá. Se te recusar a paz e começar a guerra contra ti, tu a cercarás, e quando o Senhor teu Deus tal houver entregue nas mãos, passarás a fio de espada todos os varões que nela houver. Só tomarás para ti as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que se encontrar na cidade, e viverás dos despojos de teus inimigos que o Senhor teu Deus te tiver dado. Farás assim a todas as cidades muito afastadas, que não são do número das cidades dessas nações. Quanto às cidades daqueles povos, cuja possessão te dá o Senhor teu Deus, não deixarás nela alma viva. Segundo a ordem do Senhor teu Deus, votarás ao interdito os Iteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Heveus e os Jebuseus, para que não suceda que eles vos ensinem a imitar as abominações que praticam em honra de seus deuses e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade durante longo tempo e tiveres de lutar para apoderar-te dela, não cortarás as árvores a golpe de machado. Comerás os seus frutos, mas não derrubarás as árvores. A árvore do campo seria porventura um homem para que a ataques? Somente aquelas árvores que souberes não serem frutíferas poderás destruí-las e abatê-las para os trabalhos do cerco contra a cidade inimiga até que ela sucumba.